Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Coletivo. Já estamos algumas semanas aqui conversando, né? Alguns meses, na verdade, todos os domingos conversando nos mesmos horários, né? Cada semana sobre um assunto diferente. E a gente estava devendo um assunto muito importante, né? Que a gente tem como uma das frentes de atuação do Coletivo e que a gente, né, conversa com as pessoas, levanta algumas pautas, mas a gente ainda não tinha feito uma live sobre esse assunto. E aí a gente achou que tinha o dever de fazer essa conversa, né, e chamar o Fábio Zacarias e o Júlio Ribeiro, que estão sempre conosco, né, e sempre conversando e sempre, enfim, pensando o esporte, o lazer na cidade. É, eu queria avisar também que se vocês têm comentários, se vocês têm perguntas, qualquer coisa, pode deixar aqui, né, onde vocês estão assistindo, se é no Facebook, no YouTube, enfim. E aí a gente encaixa aqui na conversa. É, bom, é isso, não vou dar muitos recados, já vamos passar para a conversa. Acho que eu queria só começar falando sobre um fato, né? Que é o papel do governo, né, e das políticas públicas com relação ao esporte e ao lazer. É, é papel do governo garantir, né, o acesso ao esporte e ao lazer para a população, independente da classe, né, social, independente de situação socioeconômica, do bairro que a pessoa vive. É papel do governo fazer com que essas né, iniciativas cheguem até a população. Mas algumas pessoas até elas acham que esporte e lazer ela é uma questão secundária. Quando a gente fala em política pública, o pessoal geralmente fala, não, é só saúde, educação, esporte, lazer, né, enfim, é secundário. Mas a gente é bom sempre lembrar que esporte e lazer é transversal, e quando a gente fala de esporte e lazer, a gente fala de saúde, a gente fala de emprego e renda, a gente fala de cultura, a gente fala de muitos outros assuntos que estão todos ali conectados, né? E aí eu queria perguntar, né, e já começar perguntando para os nossos convidados, é, se vocês concordam, né, e se vocês veem que a nossa cidade está cumprindo esse papel, né, se ela realmente está encarando o esporte enquanto um direito de todas as pessoas da cidade, é, e para vocês se apresentarem brevemente também. Fábio, você pode começar? Bom, primeiro agradecer o convite mais uma vez, né? Sempre estão participando lá no meu podcast e ter a possibilidade de estar aqui é muito, muito legal. Fico muito feliz. Não foi cobrança, foi espontâneo, fico muito feliz. Bom, me apresentar rapidamente, né? O pessoal saber quem sou eu, que é importante. Eu sou professor de educação física, sou pós-graduado em futebol e futsal. Tenho um evento aqui na cidade que acontece desde 2008 e tem muito a ver com a sua pergunta, porque não tem. Se a gente for fazer uma análise séria do esporte na cidade, né, a gente tem uma carência muito grande. A gente, quando fala em esporte, todo mundo deve estar acompanhando a gente aqui, vai falar de quê? Vai falar de futebol, vai falar de futsal, vai falar de corrida, mountain bike, e parou por aí. Então, levando isso em consideração, né, o esporte falta, né, o poder público dar o olhar devido para o esporte, o olhar devido para o esporte na periferia, por exemplo, né, que não existe. Mas existem os projetos sociais, né, que nem todos são sociais. Eu acho que a gente vai ter a possibilidade de falar sobre isso aqui também, né, que os projetos sociais da nossa cidade eles se apossaram, né, já que o poder público não chegou, né, os projetos tomaram conta aí, né? Fábio, muito obrigado por estar aqui. Hoje a gente já teve o prazer de várias vezes estar lá no seu podcast. Hoje invertemos um pouco os papéis. Só uma curiosidade rápida, eu conheço o Fábio de quando eu estava na FACESM e lá o Júlio voltou. E aí a gente estava com o diretório acadêmico, a gente estava reestruturando o diretório acadêmico da FACESM e tinha a área de esporte. E aí a gente estava procurando um professor para tocar alguns projetos. Na verdade, o time de futsal, né? E aí várias pessoas me indicaram um tal de Fábio Zacarias, que eu não conhecia. E aí a gente começou um projeto, ficamos 1 ano e meio, acho, junto, né, Fábio? Foi muito bacana, assim, com todas as dificuldades, limitações, contudo, a gente conseguiu fazer uns projetos bem bacanas. Acho que daí veio essa amizade, toda essa parceria que já dura aí uns 4 anos.
Então, obrigado. Mas a gente sabe que não é a realidade na maioria dos projetos. Na maioria dos projetos a gente vê um senhor com uma bola e aí chama as crianças para jogar bola, enfim, não tem muito a regulamentação desses projetos, né? E a gente sabe da importância de projetos como esse na periferia, pela questão de esporte, de lazer social, né? Como que vocês veem essa questão desses projetos, a dificuldade que eles têm de se regulamentar e como incentivá-los a continuar e a crescer e a evoluir? Vocês têm algum panorama nesse sentido? A gente pode começar pelo Fábio, depois passa para o Júlio? Tá, beleza. Com relação ao hack, é legal falar, porque o hack, quem fundou o hack foi meu tio, Sérgio Miranda, né? Isso é importante deixar registrado aqui. Bom, com relação ao projeto social, eu tenho, assim, eu tenho um certo receio, sabe? Porque se a gente for fazer uma análise, de social tem pouco, né? É um projeto, até tem candidato aí saindo aí, né? Participa de projeto, né? Ganha visibilidade e lança candidatura, né? Quer dizer, o que tem de social nisso, né? Não vai conseguir mais. Tem projeto social, por exemplo, que fica pedindo coisas, né? Ao invés de regulamentar, por exemplo. Aí talvez seria papel da Secretaria de Esportes colaborar com isso, né? Para a gente ter mais projetos sociais, porque também, né, a demanda é grande. E, infelizmente, os projetos sociais praticamente todos são futsal. Isso não é bom, pensando em esporte. Eu acho que tem que pensar em esporte, não em um esporte específico, né? E só uma coisa que o Júlio falou, e é verdade, né? O problema do esporte aqui na cidade não é dessa gestão, é de coisa de 20 anos, sei lá, não é uma... O problema que a gente tem hoje é o mesmo problema que a gente tinha em administrações passadas, né? É uma ineficiência, assim, absurda. Aqui na Santa Rosa também tem um projeto social, né? Só que é um projeto social de igreja, né? Eu acho que tem que ter também, mas não tem um profissional de educação física, por exemplo, que falta é o poder público fazer essa ponte com esses projetos e dar a possibilidade dos profissionais trabalharem, os estagiários trabalharem, né? Talvez o primeiro emprego, por exemplo, né, nesses projetos seria bacana. Mas a maioria deles, esse lance também de falar que vai tirar das drogas, essas coisas, isso aí é papo furado, sabe? Os projetos da cidade, infelizmente, não têm esse papel. A grande maioria deles. Tem projeto sério? Claro que tem, mas é uma minoria. Até porque o poder público nunca olhou para eles, né? Então nunca fez uma fiscalização, nunca fez nenhum tipo de auxílio, né? Então é meio complexo isso. E também tem uma lei para sair essa bolsa para as pessoas que trabalham com esporte, mas isso nem foi levantado aqui em Itajubá, porque nós não temos pessoas que trabalham com esporte. E aí eu acho que é algo muito estrutural, né? Muito cultural. O Fábio sabe falar melhor, né? A gente tem um atleta paralímpico, né, Fábio? E eu gostaria de saber como que vocês veem essa falta de fomento para as pessoas trabalharem com esporte, viver de esporte mesmo, e como isso é importante, né, para a sociedade de uma forma geral. Como que vocês enxergam isso? Bom, Bom, esse lance chega a ser cômico, né? Porque falar que não tem gente, por exemplo, a Copa Itajubense, esse dinheiro me ajudaria muito, embora eu não viva da Copa Itajubense, mas a Copa Itajubense é um evento grande na cidade, né? Depois acho que a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas falar que não tem gente que faz é a prova do fracasso nosso em gestão, né? Porque gente fazendo tem e fazendo há muito tempo, né? Passando por gestões e, enfim, sem falar no tanto de emprego que a gente gera, no tanto de gente que participa, enfim. Com relação a... Tem o jogador de xadrez também, né? Que ele também, disputa os campeonatos aí, ele é menor de idade, né? Não sei se entraria nesse sistema, mas enfim. Mas tem um mesa tenista aí que, se tudo caminhar bem, ele vai estar disputando até as Olimpíadas, a Paralimpíada, né, no caso. Mas é isso, né? É louco isso, né? Não ter... A gente fica assim, né? Não tem nada, quer dizer, e o pessoal da corrida, né?
que organiza as corridas na cidade, que a maioria são organizações, né, não é da prefeitura, né? Se for analisar, a mesma prefeitura não organiza nada. A maioria dos eventos na cidade são de organizações como a minha, assim. Algumas como empresa, outras como pessoa física mesmo. Ideias para a gente colocar aqui em discussão com esses dois aí especialistas. Sempre quando a gente participa das lives com o Fábio, né, ele fala assim que o negócio está alto nível. Hoje é a gente que pode dizer que o negócio está alto nível, Fábio. Com vocês dois aqui presentes. Eu acho que isso era um dos pontos que eu queria até perguntar também, que é exatamente, né? A gente tem o ITC, tinha, na verdade, que mudou de nome, agora é Praça de Esportes. A gente sabe que teve toda uma disputa e toda uma discussão enfim, toda uma confusão em cima daquele espaço, mas o fato é que a gente tem hoje uma praça de esportes na região central, e aí eu queria entender, né, de vocês, se vocês veem aquele espaço como um potencial espaço, né, realmente, para a gente apostar em algum tipo de atividade, como que a gente pode usar aquilo, se a prefeitura tem usado aquilo da forma adequada. Bom, para falar do ITC, a gente tem que lembrar de 2012, uma reunião que teve, não sei se o Júlio estava presente nessa reunião, mas foi chamado todos os professores de educação física da cidade, onde é o ITC, lá seria o complexo, né, que teríamos só profissionais trabalhando lá dentro, que lá seria isso que o Júlio até falou, que é uma ideia, né, boa, mas o Complexo Olímpico eu acho que é um nome muito forte para um negócio que já se passaram 8 anos e a gente continua do mesmo jeito. O ITC continua, né, dá para chamar de ITC, porque é normal chamar de ITC, embora eles não gostem, né, que chame de ITC. Assim como o pessoal antigo chamava o ITC Esportes, porque antigamente era Praça de Esportes, né, então tem essa situação. Lá é um evento, lá é um espaço grande, é um espaço que dá para fazer todas as atividades praticamente, né? Lá tem uma área que dá para atender quase todos os esportes, mas até hoje, né, de complexo olímpico, eu não vi nada, não. Eu não sei nem, né, não renovou nada, né? Hoje ele é da cidade, eu não sei a que custo. O ITC está ali, né? A Secretaria de Esportes, por exemplo, ela saiu da prefeitura e foi para lá. Eu não sei a que preço, eu não sei se é vantajoso ter essa mudança, né? E falando de ITC, de Praça de Esportes, a gente tem que falar também do Tigrão, né? O Tigrão vive tendo reformas que gastam um absurdo e não muda nada, né? É assim, assustador ver como é que um ginásio não é o melhor da cidade, né? O melhor da cidade é o da Unifei, mas pertence à Unifei, mas pensando em quadras, o Tigrão é o melhor. Mas reforma, e a quadra de jogo continua do mesmo jeito, continua perigosa, o acesso melhorou um pouco, né? Também vale ressaltar, para não achar que a gente só fica, né? O vestiário melhorou sim, mas nunca se perguntou a um professor de educação física, por exemplo, qual ideia ele poderia dar para melhorar aquilo ali, né? Questão de iluminação, questão de segurança, né? A entrada do vestiário ali é uma vergonha, ali é extremamente perigoso. Onde os árbitros ficam é um lugar perigoso, onde o anotador fica, né? Então assim, espaço, eu acho que a cidade tem. A Praça de Esportes é um espaço excelente. O que precisa é sair da utopia, né, Júlia? Sair desse marasmo eterno que a gente vive aí. Maravilha, maravilha. Eu sou muito entusiasta desse assunto, porque vocês vão falando, vai gerando diversas perguntas aqui para mim, mas eu quero voltar no assunto do conselho ainda, mas já que o Fábio tocou no assunto de complexo olímpico, né? Eu moro num bairro que tem o prazer de ter uma vila olímpica. Não sei se vocês conhecem, a Vila Olímpica aqui do Reborgião, como é chamada, né, de Vila Olímpica, para quem vê é uma coisa maravilhosa, né? Você ouve, nossa, Reborgião, um bairro periférico, eles fizeram uma Vila Olímpica.
Mas aí quando você vai no espaço, a gente tem um campo de futebol, a gente tem uma academia ao ar livre, temos um espaço para caminhada e temos alguns espaços de areia, que seria talvez para vôlei de areia. E é incrível, né? Essa questão marqueteira mesmo, de você colocar como Vila Olímpica um espaço que não gera tanto esporte. Ele gera lazer, o que é importante para a comunidade, é um espaço muito bom. Eu não estou tirando mérito, foi muito importante, porém, ele não tem essa questão de você fomentar, né, o esporte, enfim. E aí eu queria saber de vocês, como que vocês veem essa questão de ter esses espaços nas comunidades? Como é que vocês enxergam isso? Mas eu gosto de pensar que a gente tem espaços que deveriam ser utilizados de uma maneira mais adequada também. Por exemplo, quando a gente pensa nisso da Vila Olímpica, que esse nome lindo, mas quando eu penso também nesses academias ao ar livre, eu sinto que tem um problema ali. Eu não sei se vocês, como profissionais de educação física, vão compartilhar isso comigo, mas eu vejo muitas pessoas utilizando desses espaços de maneira inadequada mesmo. Às vezes utilizando aqueles aparelhos corcunda e mexendo torto, sei lá. Eu não sou profissional, fiz pouquíssimas aulas de musculação na minha vida, mas o pouco que eu vejo que está muito errado. E às vezes são senhoras de idade, senhores de idade que estão utilizando aquele espaço de uma maneira inadequada, que às vezes pode causar lesões, no meu ver, né? Podem causar danos mesmo para a população. E aí, emendo na pergunta do Hernani pensando nisso. Como que a gente joga uma estrutura para a população da cidade sem ter um retorno, sabe? Assim, sem ter algum profissional, sem educar, sem ter um programa conjunto. Não sei se vocês entenderam, mas era mais ou menos isso que eu queria dizer. Só complementando isso que o Júlio falou aí, tem a parceria com a FEP, só que não é o horário, não é o tempo todo, né? Então acontece isso que a Priscila falou, né? Se não tem ninguém olhando, vai dar errado mesmo. É a prova da desvalorização da classe, né? Porque você coloca um cartaz dizendo o que você tem que fazer ali, quer dizer, para que professor, né? Sendo que seria uma excelente oportunidade, né? Já que a gente tem 3 faculdades de educação física, né? Sendo 2 EAD, mas são 3 faculdades, quer dizer, você tem 3, mas você não coloca eles para lugar. É estranho, para não dizer outra coisa. Então, eu só queria, porque assim, aí você entra no site da Câmara, aí você escreve lá esporte, aí aparece lá, indicação para limpeza da academia ao ar livre, indicação para manutenção do equipamento da academia ao ar livre. É assim, se você faz um monte e também não cuida, né, tem que saber também gerenciar, né, e deixar para o vereador fazer, quer dizer, você não tem um cronograma bem feito, né, que eu acho que também isso é preciso, não, o vereador é a função dele também, né, fiscalizar obras também, né, fiscalizar tudo que acontece, fiscalizar o próprio secretário, por sinal, né, eu acho que seria importante, não esse só, né, eu acho que todos os secretários mereciam, porque, né, eles trabalham para a gente, né, então é só esse comentário que eu queria fazer. Então, você estava falando, eu já estava pensando sobre isso. Porque bacana, é interessante, né? A gente tem as Olimpíadas Rurais, né? Que fomenta a prática do esporte nas áreas rurais, né? A gente tem esse evento aqui no centro da cidade, porém, o fomento realmente o treino, o ensino desses esportes que são praticados lá, não acontece, né? A gente pega alunos que fazem educação física nas escolas municipais e trazem para cá para disputar campeonatos como de vôlei, de basquete, sendo que provavelmente eles nunca tiveram contato ou pouquíssimo contato com esse esporte. Então, qual é a lógica que vocês entendem de a gente ter um torneio, né, colocar o nome de um evento, a Olimpíadas Rurais, que leva esporte para as zonas rurais, mas você não ter ali no dia a dia esse trabalho, né, com essas crianças, com esses jovens? Como que vocês enxergam isso? Que eu participei da Olimpíadas Rurais, né? Porque minha família é toda rural, então quando teve, alguns anos atrás, eu participei de 6 modalidades, porque não tinha quem jogasse, tipo assim, faltava um no time, daí me jogava lá. Eu nunca tinha jogado nada, eu joguei basquete, eu tenho 1,50 m, na época eu devia ter bem menos. Então, assim,
Foi muito divertido. Eu via como um dia de lazer para a população rural, sabe? De trazer essa população, de integrar, de conversar, da gente ter esse momento, mas em hipótese alguma, enquanto fomento de esporte. E era assim, foi um dia especial. E acabou. Morre ali, entendeu? Não fomenta nada, não tem nada. É um dia de lazer para a população. Não vejo como mais nada além disso. Porque assim, quantos Jenks a gente já participou, né, os jogos escolares, que o professor lá na hora está explicando, né, a modalidade, lá na hora ele está ali, assim, também tem o lado da política pública, mas tem o lado do professor também, né, também não dá para jogar tudo nas costas da administração aí, porque é ano eleitoral, e esquecer que também tem professor que tem preguiça de dar aula. Tem que colocar na balança os dois lados, né? Existe sim a falta de incentivo, mas existe, né, dos dois lados, né? Para resumir assim. Nossa, Fábio, em relação a isso, você me gerou uma dúvida agora. Não sei se eu tô por fora, mas existe todas as matérias, até onde eu sei, elas têm um cronograma, né? Na educação física também deveria ter, não tem? Quando o professor de educação física, ele não tem que passar pelas modalidades, ele não tem que dar uma aula, assim, não é sempre futebol e queimada, porque principalmente em escola pública municipal, né, a gente tem queimada todos os anos, do pré ao quinto ano a gente joga queimada. Exatamente, por causa dessa questão. Porque misto, né, parece que as meninas não podem jogar futebol, então vamos jogar queimada. E aí tem isso, eu não sei se eu tô falando besteira, mas assim, na minha época era bem assim. E aí eu queria saber, enquanto professores de educação física, vocês deveriam ter uma sistemática, né? Vocês têm, né? Uma sistemática de O educação, Júlio é não tem? professor de educação física escolar, acredito. É mais fácil. Eu não sou professor de educação física escolar da sala, né, da escola normal. Eu sou bacharelado, então a minha função é treinamento. Mas isso aí que você falou, Priscila, você tem toda a razão. E infelizmente isso acontece sim, mas eu acho que o Júlio pode explicar melhor. Eu acredito que tem um cronograma. Se não tem, o professor deveria fazer, né? Porque passar futebol o ano inteiro é o fim. Aproveitando que vocês entraram, que o Fábio entrou nesse ponto, né, que ele dá o treinamento, e assim, eu vejo o Fábio, né, igual eu falei, eu conheci o Fábio na época da FACESM, eu sempre vi ele como uma referência, e eu queria saber um pouco, Fábio, como que funciona, né, a Copa Itajubense, conta um pouquinho para nós da história, né, desse campeonato tão importante para a nossa cidade, e para a região também, né, se eu não me engano, e quais são os desafios que você tem, né, na maioria das vezes, enquanto idealizador desse projeto aí. A Copa Juventus ela surgiu em campeonato, como acontece até hoje, né? Não é uma exclusividade da época, mas, né, acabou que ficou só o meu evento, né? A categoria, né? Eu vou falar de 2019 só para o pessoal entender. Assim, existe desde 2008, né? Esse ano a gente não fez por questões óbvias, né? Embora a cidade está tendo 2 campeonatos, o que eu acho um absurdo que fique registrado, né? Que não é momento para isso. Vive de esporte. Quer dizer, eu com o Júlio, a gente vive do esporte, mas os times não, né? Eles não recebem para estarem jogando, né? Então não tem a necessidade disso. Mas em 2019, só para o pessoal saber, foram 40 equipes que nós tivemos, desde lá do sub-9 até o sub-20, além do masculino e feminino, foram masculino e feminino. Foram 500 atletas só na Copa Itajubense, 500 atletas, as cidades que participaram, né? Além de Itajubá, Piranguinho, Brasópolis, Delfim Moreira, Pouso Alegre, Pinda participou ano passado. Então, assim, não é um evento aleatório, não é um evento que a gente está aí de brincadeira, é um evento sério, é um evento grande, envolve muita gente, né? Os jogos são filmados, a gente tem toda uma estrutura, a premiação, a gente é muito preocupado com isso, né? Em 2013, a gente teve um apoio grande da Secretaria de Esportes com relação à premiação, né? Aí, ao longo do tempo, com a crise, foi diminuindo, mas a gente tem um ginásio, que nem o ginásio em 2008 a gente tinha, né? Isso é bom deixar registrado também, porque em 2008, o Júlio sabe disso,
não quiseram nem me ouvir, né? Não quiseram nem saber que campeonato que é, porque era um jovem fazendo educação física, querendo apresentar um trabalho qualquer na cabeça deles lá. Enfim, o campeonato existe até hoje, não é aliado a nenhum partido político, a nenhum político. Eu acho que é por isso que a gente está vivo até hoje, né? Porque se a gente fosse aparelhar, eu posso dizer assim, com um candidato eleito, né? Qualquer candidato eleito, tanto prefeitura quanto vereador, né? Que também já teve vários que sempre vira e mexe, eles aparecem lá nesses momentos, né? O esporte gera comoção, né? Gera empatia, gera voto, enfim. Mas é uma competição que está aí firme, né? Ela tá viva mais do que nunca. Só queria falar uma coisa antes, que eu tenho uma tristeza de eu não poder ter participado de uma Copa Itajubense do Fábio, viu? Já que eu não sou tão bom, mas eu acho legal algumas coisinhas que ele faz que é fora o esporte, que é bacana, para dar um tchan no evento. Então eu queria que o Júlio entrasse assim, a fundo nesse ponto, que é um ponto importantíssimo para a gente entender na prática como que a gente consegue efetivar políticas no esporte. Como que está a questão do fomento para outros esportes? Por exemplo, basquete, ciclismo. Quando a gente fala de ciclismo, a gente também tem a questão da mobilidade aí envolvida, né? O Fábio, inclusive, ele vai poder falar um pouco mais sobre isso. E aí eu queria saber o que vocês pensam e qual que é a análise que vocês fazem também em relação ao investimento para outras formas aí de esporte. Bom, só antes da gente entrar nisso aí, com relação ao conselho, né, eu não participei do conselho diretamente, mas indiretamente observando, eu vejo com extrema tristeza, porque ninguém sabe quem está lá, a gente não tem acesso a nada, né? Os outros conselhos têm um acesso fácil, você entra num site lá, você tem, o único que não tem é do esporte, né? Tem a questão que o Júlio já falou, né? A questão também de quem define a mesa lá é o pessoal da secretaria, né? Não é. Eu acho que isso também é um problema, porque não envolve muita gente. Enfim, e com relação a evento, também não posso deixar de falar aqui que além da Copa Itajubense de futsal que eu faço, né? Senão eu vou cair em contradição, já que eu falo que só tem futsal e futebol aqui, né? Tem também um outro evento que eu faço na cidade desde 2010, também por falta de opção, que é o intercolegial, que envolve várias modalidades. Além do futsal, tem handebol, tem vôlei, tem basquete de trio. Esse ano, por causa da pandemia, a gente fez o torneio de FIFA, que foi bem bacana. Então, assim, tem outros eventos também, além desse, né? Só para deixar registrado isso aí, porque senão o pessoal vai achar que eu faço uma coisa só que tem vários eventos. Se for somar as duas competições, os dois eventos, por exemplo, são mais de 700 atletas. Né? Quer dizer, não estamos mexendo com pouca gente, não, a gente está mexendo com muita gente. E era para ter mais, né? Com relação à pergunta que a Andressa fez, é por isso. Né? A partir do momento que você tem uma competição, o professor ele se dedica a outras modalidades. Né? Quando não tem, ele acaba indo para o mais fácil, para o mais cômodo, dentro da educação física escolar ali. Ele dá mais ênfase no futebol e tal, mas a partir do momento em que ele sabe que a escola dele vai participar de alguma competição, facilita ele a dar oportunidade para o aluno em outras modalidades. Né? Por isso que é importante ter campeonatos para isso. Eu queria só que você aprofundasse um pouco mais na questão do ciclismo, porque assim, né, como a gente tem algumas frentes assim, e a questão do ciclismo ela envolve o esporte, mas também envolve muita questão de mobilidade. A falta de ciclofaixas aqui, ou a inoperância, né, dessas ciclofaixas que hoje estão aqui, ela atrapalha muito, né? Ela só existe no centro. Muitos falam que é por conta que a cidade foi mal estruturada, tal, mas eu gostaria de saber de você a importância, porque a gente, como o Bruno falou no começo, é muito transversal, né? Todas as questões do esporte. A questão do ciclismo, ela perpassa por isso. Tem a questão da prática do ciclismo, né? Que a gente vê que está aumentando muito,
mas também essa questão de mobilidade. Como é que você enxerga isso? Você já ouviu a pergunta? Ou eu preciso repetir? Não Tá. preciso repetir, eu quero Então, pedir desculpa. Imagina. Eu quero pedir, mas o que mais acontece é isso, né? A internet em várias lives é assim. Vou tentar ser rápido antes que a internet me corte aqui, e é um assunto extremamente importante. O Fernando fez a pergunta, acho que umas 3 vezes, coitado, e toda vez que ele fazia, caía, e eu escutava a pergunta e não conseguia responder. Fernando, com relação à mobilidade urbana, bicicleta, né? Itajubá, uma pesquisa que fizeram, Itajubá também tem esse problema, né? Nada é mapeado, né? Então a gente não sabe o que está acontecendo. Itajubá tinha o Pedala Itajubá que apresentou um projeto, por sinal, os dois, o atual prefeito e o candidato, o Ricardo, eles assinaram um termo dizendo que se eles ganhassem, eles iriam fazer, né, um projeto que seria de 70 quilômetros em 4 anos, né, a gente não tem nem ciclovia, nem ciclorrota e nem ciclofaixa, né, que fique bem claro isso para as pessoas, o que a gente tem são faixas no chão que não representam nada, porque não tem indicação que ali é uma ciclovia, né, não tem início nem fim, elas são em lugares onde o trânsito é baixo, né, se a gente for pegar, por exemplo, aqui na Imbel, ali não tem necessidade nenhuma de ter uma ciclovia, se fosse analisar friamente, né? Porque a função da ciclovia é trazer segurança para o ciclista. E segurança onde não passar carro, eu acho que não tem muita utilidade. Né? Eu quero ver uma ciclovia, por exemplo, na Major Belo, eu quero ver uma ciclovia, sei lá, na Rua Nova. Aí nós estamos falando de uma coisa, né? Aí a gente está ligando bairros, por exemplo, que não liga, né? E ciclovia feita da forma certa, né? Com os tachões, com indicação, com placa, né, que aí vai dar mais segurança e provavelmente vai aumentar o número de ciclistas, que já é muito alto na cidade, né, por sinal já é muito, muito alto. Tanto que é só vendo as bicicletarias aí, acabou as bicicletas em período que justamente porque bicicleta hoje é fantástico, é mais barato que andar de ônibus, por exemplo, mas o preço que está a Valônia, né, então além de trazer benefícios, né, para a saúde, né, não poluir, enfim, tem uma série de benefícios aí com relação ao ciclismo. Precisa, sim, de uma melhoria, né? Por exemplo, a ciclovia ela poderia ser usada para cadeirante. E lá não está escrito que pode, né? A ciclovia poderia ser usada para o skate, para o patins, para o patinete, porque lá nos termos que quando eles fizeram lá, fizeram só a faixa, né? E isso é muito pouco. A cidade é mais. A cidade, não estou enganado, 3 bicicletas para cada carro. Quer dizer, quantas bicicletas não tem rodando na cidade? E não tem política nenhuma, né? Bom, acho que eu consegui falar sem cair, sem travar. É maravilha. Eu já tinha ouvido essa fala sua, e eu achava muito importante a gente colocar ela aqui, para as pessoas saberem um pouco, né, sobre esse tema tão importante, né, tão atual. Para fazer um fechamento mesmo, para fechar esse papo de hoje, que projetos vocês acham que seriam assim, interessantes e que a gente tenha que colocar em prática na nossa cidade? O que Itajubá precisa realmente, assim, objetivamente, quando a gente fala de esporte e lazer? Vamos fazer um momento de oração aqui para a internet não cair, eu consegui terminar uma frase. Mas é o seguinte, o diálogo é importante, né? Se a gente conseguir fazer o diálogo, vocês já estão na frente. Se vocês conseguirem fiscalizar, que é a obrigação, vamos colocar assim, do vereador, também vocês já estão muito à frente. Porque para gostar de esporte não é usar a camisa de time lá na cama, né? Isso não é função, isso não quer dizer que você goste do esporte, né? Isso aí pelo contrário, né? Você está desvalorizando a classe, né? Eu acho que assim, a gente precisa se tiver a fiscalização e vocês conseguirem fazer esse diálogo entre os profissionais, como o Júlio está falando aí, já é um ganho imenso, sabe? Assim, o que não dá para esperar por exemplo, o que a gente vê lá na Câmara, é indicação de evento, sabe? De evento esportivo, tem que ter campeonato de pipa, campeonato de peão. Isso não é função de vereador, sabe? Se está tendo indicação é porque o secretário não está fazendo. Aí vai função SUS cobrar o secretário para fazer. Agora,
ficar essas indicações baixas que tem aí, a gente vai ficar sempre nesse nível baixo, sempre raso, e eu acho que a Itajubá tem potencial para tudo. Né? O que precisa é de gente lá fazendo. A gente já teve o desprazer de ter um profissional de educação física lá na Câmara, né? Que não fez nada nos 4 anos que ele esteve lá, né? Que simplesmente atrasou a vida nossa, por sinal, né? O auge dele foi querer fazer um busto BPS, né? Tem que lembrar disso, tem que deixar isso claro aqui para o pessoal, né? Fazer um busto BPS, o BPS é aquele que diz que esporte é coisa de vagabundo, né? Vamos deixar isso muito claro, né? Então, assim, desejo sorte para vocês, obrigado pela oportunidade de estar aqui, é muito legal quando a gente não faz pergunta, a gente só responde, é mais tenso também. Não, eu queria só agradecer mesmo, tanto o pessoal que participou, mas principalmente o Júlio, o Fábio, são pessoas incríveis, né, que estão acompanhando a gente há muito tempo já, construindo junto com a gente. Então é bacana demais vocês estarem aqui hoje e levar um pouco do conhecimento e da prática, né, que vocês fazem para a cidade. O Fábio falou ali que ele só faz evento, mas ele faz um tanto de coisa, né? É que a gente está falando só sobre o esporte. Agradecer o Júlio e o Fábio por estarem com a gente, né, nessa live de hoje. Os dois têm um papel, acho que, fundamental nessa construção que a gente espera, né, independente de processos eleitorais. Então, acho que essa luta vocês sabem muito melhor do que a gente, que ela, né, de vocês não é de hoje. Então, a gente tem muito para avançar em termos de muitas frentes, eu acho, né? O esporte é uma delas e, enfim, eu acho que o Fábio, por exemplo, que é o que o Hernani colocou, tem um papel, acho que até cultural, né? Então, e a gente estava falando sobre o esporte ser transversal, e eu acho que tudo ele está meio misturado, e a gente ele tem uma visão muito própria, né? O Júlio tem uma outra visão, a gente precisa colocar todo mundo para conversar sobre esse assunto. Isso vale para a cultura, que é o que a gente também tem feito, isso vale para, enfim, para todas as frentes. Eu estou ressaltando esse ponto porque eu fico muito feliz de participar e agradeço vocês também por toparem essa conversa hoje, e a gente aprende muito com vocês mesmo. Falar que essas lives são de muito aprendizado mesmo, gente, vocês não têm noção. Para a gente é muito importante ouvir os profissionais e ouvir quem trabalha em todas as áreas, para que a gente possa construir, né, todo o nosso projeto e todas as coisas que a gente sonha para Itajubá. Então, muito obrigada. Mesmo, meninos, Júlio e Fábio, muito obrigada por terem participado. Fábio? Pode fazer propaganda agora, Fábio, pode falar. Não, eu quero agradecer. Eu acho assim, é fundamental o que vocês estão fazendo. Acho que o Bruno, vou fazer propaganda do Bruno, tá? Eu acho que o Bruno, independente do que aconteça com as eleições, que ele continue com o podcast dele, que o podcast que o Bruno faz, o que eu faço é pequeno, não é nada não, mas o que o Bruno faz, sim, esse sim, é extremamente importante para a sociedade, tá? É válido. Fica o convite aí para o pessoal, Contra a Corrente, tá? É o nome, tá? Faço propaganda porque merece. Tentei copiar ele, mas não consegui, mas a gente está tentando. É muito legal. Eu acho que a gente é muito fácil a gente falar quando a gente está com pessoas que têm o mesmo pensamento, mas levar isso para pessoas que pensam diferente, eu acho que aí o desafio é seu. Eu acho que é isso que o Itajubá precisa. Sair dessa polarização que não leva a lugar nenhum, está provado, né? Só tem asfalto, a única coisa que a gente tem é asfalto, não tem nada, todo mundo só reclama, né? Então, vamos sair da bolha e vamos discutir cidade, não vamos discutir cargo, não, que isso aí dá problema. É isso aí, muito obrigado. Pessoal, para fechar, como... Peraí, pede só para o Fábio, só um minutinho. Fábio, mostra seu livro. Pode falar do seu livro e do seu podcast, por favor. Bom, se cada um tiver meu livro e quiser ajudar, a gente já faz uma propaganda. O meu não está aqui agora. O meu está na Santa Rosa. Bom, aqui é rápido, então a gente já está estourando o tempo. Eu lancei um livro em 2018, Poesias em Fúria, está na 2ª edição. Não sempre falo isso porque o pessoal fica achando que eu fico falando mal da cidade, essas coisas, não tem nada disso. Eu falo o que eu vejo da cidade, algumas poesias. Quem fala mal da cidade é poesia, como é que é? Cidade das Trevas, né? É outro papo, é outra pessoa que escreve. O meu não, aqui são poesias, logicamente falando sobre política, enfim, sobre vários assuntos. E está disponível à venda, custa apenas R$30, quem quiser, só falar comigo. Ainda tem algumas edições, já está vendendo quase tudo, fico muito feliz quando isso acontece. Mostra que está lendo, né? Isso é importante. E o podcast é o podcast Dois Toques.
Podcast Dois Toques, sempre um assunto diferente lá, uma polêmica, causando alguma coisa, porque também, né, como diz o Douglas, né, a gente é resistência, então vamos fazer direito.